Olá, gente. Eu sou a Érica Mairinho Vulu, sou professora de português no Mais à Prova e estou aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto importantíssimo para o PISM, que é a interpretação de texto. Você que já estuda português já há algum tempo, né, já percebeu desde o ensino fundamental que o português tem que ser estudado dentro de um contexto. Não dá para a gente avaliar frases e palavras de maneira descontextualizadas, porque isso prejudica a compreensão e prejudica a forma, o objetivo proposto pelo autor. Então, o autor precisa contextualizar as frases, os textos, ele precisa criar uma estratégia de contextualização para que todos nós compreendamos exatamente o que ele está querendo dizer. E isso é fundamental para a nossa leitura, é fundamental para o nosso treinamento. A gente só interpreta bem um texto se a gente tem a prática da leitura, se a gente lê. Lê o quê? De tudo. Lê uma bula de remédio, lê uma notícia de jornal, lê um outdoor, lê uma propaganda que você recebe na rua, lê as dicas que você encontra no Instagram, lê o tutorial que tem no YouTube, ler tudo, né? Lê um artigo de opinião. É fundamental ter a prática da leitura. Sem a prática da leitura, você tem uma interpretação problemática. Você pode ter uma interpretação problemática. Por que é importante falar de interpretação de texto em português, gente? Porque as provas têm um percentual enorme de interpretar. Em vez de se fazer uma cobrança extremamente classificatória do português, o que não vem ocorrendo já há muito tempo na maioria dos bons e grandes vestibulares, é uma cobrança puramente classificatória. Então, entender o texto é importante até para você avaliar se aquela palavra é um substantivo, se é um adjetivo, qual que foi a intenção comunicativa do autor que usou o substantivo antes do adjetivo. É assim que a gente estuda e compreende o português, né? Dentro do texto. Por isso que a prática da leitura é fundamental para você, para todos nós, né? Nós nos tornamos bons leitores à medida que lemos mais, tá bom? Muito bem. No PISM, qual o valor da interpretação? Enorme. Porque as provas de português têm textos para serem lidos. Então, pode ter uma notícia de jornal, pode ter uma charge, pode ter uma tabela, pode ter um conto, pode ter um poema. Então, a questão só é feita se você interpretar apropriadamente aquele texto que tiver como base na questão, tá bom? Você não pode ir para a prova de português no PISM achando que você vai encontrar ali questões gramaticais, do tipo qual é o substantivo, qual é o adjetivo. Essa oração é coordenada e essa oração é subordinada. Esse não é o comum. O comum é uma prova voltada para a interpretação do texto como um todo, entender o português como um instrumento naquele texto que você estiver lendo. Então você vai entender o português, né, que a gente chama de entender como que o português funciona ali, como que a língua está funcionando ali dentro daquele texto, e não simplesmente a classificação. Por isso, gente, a leitura, a interpretação é fundamental. A leitura, a prática da leitura para uma boa interpretação. Então, esse caminho é fundamental e é o que você tem que buscar. Não deixe de ler. Tenha o costume de fazer as suas leituras diárias. Mas não fica só lendo quadrinhos, não. Lê um pouco de tudo, né? Você estuda em português as estruturas dos gêneros textuais. Então, você tem capacidade de fazer essas leituras aí e ampliar o seu repertório cultural, ampliar o seu vocabulário. Pratique a leitura para que você tenha uma ótima capacidade de interpretar textos. Se você observar nas edições anteriores do Enem, sempre há muitas questões de qual o objetivo comunicativo do texto lido. O autor pode se inferir com o que o autor quis dizer no final do texto. Sempre tem, né, e normalmente de maneira, um percentual bem alto, questões voltadas para a interpretação. Ou seja, você leu, você compreendeu e você vai estabelecer relações.
Ou você pode ter só lido, compreendido e vai responder. Vai depender do tipo de questão. Se é mais de interpretação ou se é só uma compreensão básica, né? De você ir no texto, buscar no texto e colocar na tua resposta. Mas o que você não pode sair daqui hoje sem entender é isso. É a importância da sua prática de leitura para que você interprete textos de maneira apropriada e satisfatória para a prova de português. Não faz uma boa prova de português quem não tem este domínio. Quem tem uma leitura capenga, uma leitura que não flui, uma leitura que provoca obscuridades, porque você não consegue chegar nem ao objetivo pretendido pelo autor. Isso é um problema para você. Então, se você anda preguiçoso, preguiçosa aí para fazer as leituras, a partir de agora você vai ter como prática todo dia ler pelo menos 3 textos variados. Ler uma notícia, um tutorial da internet e um texto didático. Vai modificando, entendeu? Vai diversificando essa leitura para que você tenha uma interpretação bacana dos textos que lhes forem apresentados. Tá bom? Entendido? Então, gente, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, clica no aviãozinho e salva para você assistir depois, tá bom? Se você tiver dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser dar uma sugestão, fazer algum comentário, escreve aí nos comentários e manda para nós. Falou? Um beijo, fiquem bem, até a próxima aula.